Alô, galera do canal de filosofia do professor Benê França. Hoje responderemos algumas dúvidas provenientes do curso superior de tecnologia em gestão empresarial da FATEC americana. Primeira pergunta: o espacejamento entre linhas da capa, folha de rosto, folha de aprovação deve ser de 1,5? Então, de acordo com a norma 14724, a folha de rosto, especificamente na natureza, tipo e objetivo do trabalho, o espacejamento entre linhas deve ser simples. Uma segunda pergunta: qual deve ser o tamanho do título do trabalho? 12 ou 14? Conforme nós vimos na norma 14724, a resposta correta para essa pergunta é tamanho padrão, ou seja, apenas tamanho número 12. De acordo com as 5 exceções normativas já trabalhadas em vídeos anteriores, quando essas ocorrerem, eu posso utilizar tamanho inferior e uniforme ao tamanho padrão, que não é o caso do título do trabalho. Terceira pergunta: qual deve ser o espacejamento entre linhas na lista de tabelas e lista de ilustrações? De acordo com a norma 14724, em comunhão com o documento produzido em 1993 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, chamado Normas de Apresentação Tabular, lá do topo, onde teremos a indicação numérica arábica do dado tabular. 2. O tipo do dado tabular. 3. O título do dado tabular. Em seguida, o corpo da ilustração, a imagem, a figura, a equação, o gráfico, o documento. E no rodapé, nós teremos a indicação da fonte onde se extraiu aquela transcrição documental. Do topo, no corpo e no rodapé, o espacejamento entre linhas deve ser simples, porque é uma exceção normativa. E o tamanho da fonte, por ser exceção normativa, também inferior. Se eu adotar 11, devo pôr 11 para todas as exceções normativas. Se for 10, tudo 10. Quarta pergunta: o espacejamento de todos os títulos de trabalho, folha de rosto, introdução, deve ser 1,5? Conforme já respondemos anteriormente, com exceção da natureza, o tipo e objetivo do trabalho acadêmico. Lá na folha de rosto, que deve ser simples, todas as demais partes do trabalho, com exceção daqueles itens normativos que entram como exceções normativas, que devem ser simples, todo o restante do trabalho deve ter o tamanho padrão de espacejamento de 1,5 cm. Pergunta importante: a introdução deve ter recuo? Olha, se a equipe adotar o recuo de parágrafo, a recomendação normativa da BNT é esta, que seja de 1,25. Lembrando que esse recuo do parágrafo já deve ser aplicado anteriormente com a lauta configurada, o que significa: a margem esquerda já recebeu a configuração de 3 centímetros, a margem direita já recebeu a configuração de 2 centímetros, a margem superior já recebeu a configuração de 3 centímetros e a margem inferior já recebeu a configuração de 2 centímetros. Já configurada as margens, esquerda, direita, superior e inferior, se a equipe adotar o recuo para inícios de parágrafos,
deve ser, portanto, de 1,25 centímetros. Pergunta importante: os capítulos podem ser destacados em negrito? A resposta para essa pergunta é sim. Inclusive, a recomendação, se os capítulos forem colocados, e a sugestão é esta, com letras maiúsculas, e o seu destaque for em negrito, que o mesmo também ocorra lá no sumário, elemento pré-textual obrigatório nos trabalhos acadêmicos, especialmente os monográficos. Pergunta importantíssima envolvendo os anexos. Os anexos devem ser dispostos por ordem alfabética. Os anexos podem ser classificados por número ou letra. Olha, essas decisões pertencem à equipe. Anexos são complementos, são partes adicionais que a equipe elaborou em um trabalho acadêmico e quer acoplar no trabalho a fim de validar argumentações ou especificar os desdobramentos das iniciativas científicas, tecnológicas, filosóficas da equipe. Então, devo e posso colocar nos trabalhos acadêmicos anexos. Se eu optar em utilizar número, por exemplo, anexo 1, ou próximo, anexo 2, próximo, anexo 3, algarismos arábicos, ou anexo A, o seguinte, anexo B, anexo C. Então, eu posso utilizar números ou letras. A solicitação normativa é que eu tenha homogeneidade, uniformidade na elaboração dessas informações. Sim, eu posso colocar os anexos em ordem alfabética, levando em consideração a construção feita para o desenvolvimento do trabalho acadêmico. Pergunta muito importante: tem problema pular o título para outra página para poder ficar junto à imagem? Muita gente tem o hábito de separar título de dado tabular, que aparece no topo, e na outra página aparece o corpo com a imagem, com o quadro, o histograma e assim por diante, e por último o rodapé, a fonte de onde se extraiu aquela informação transcrita. Não deve ocorrer isto. Preferencialmente, por questões didáticas e técnicas, os três elementos devem ficar juntos: o topo, o corpo e o indicativo da nota de rodapé, dentro da estrutura do tabular, que, conforme já explicamos, espacejamento entre linhas simples, 1 centímetro, e o tamanho da fonte inferior a 12. Pergunta importantíssima: coloquei a imagem print de um histograma no meu projeto interdisciplinar. Posso considerar como figura, como imagem? Esta é uma confusão muito grande feita quando nós tratamos de lista de ilustrações. A lista de ilustrações envolve uma imensa gama de coisas: equações, gráficos, fórmulas, figuras, imagens, quadros, histogramas, clip art, organograma lógico, fluxograma, entre outros elementos. Tudo isso são elementos chamados ilustrações. Qual que é a recomendação da norma 14724? Que para cada tipo de ilustração, que haja uma página exclusiva. Por exemplo, lista de ilustrações, entre parênteses, histogramas. Na outra página, lista de ilustrações, entre parênteses, figuras. Outra página, lista de ilustrações, entre parênteses, quadros. Portanto,
respondendo, o histograma é uma das ilustrações e, portanto, deve ser redigido como histograma. Portanto, é uma ilustração e, dessa forma, deve ser documentado como histograma. Outra pergunta bastante interessante, muito comum: os números de páginas devem parar de aparecer em algum momento no trabalho acadêmico, por exemplo, a partir das referências? Não, jamais. A numeração da página, de acordo com a norma 14724 de 2011, inicia-se no primeiro elemento pré-textual, ou seja, folha de rosto. Contabiliza-se progressivamente a partir da folha de rosto. No entanto, grafado, impresso, o número no canto superior direito, com o algarismo arábico, vai aparecer a partir do primeiro elemento textual, ou seja, na introdução. E a numeração é contínua até o final do trabalho acadêmico. Podemos ter lá as referências, podemos ter lá o glossário, podemos ter lá anexos, apêndice, até o último item do trabalho acadêmico, o índice. Todas as partes continuam sendo numeradas até a última lauda do trabalho acadêmico. Maravilha? Hoje nós respondemos as perguntas do curso superior de tecnologia de gestão empresarial. Se você tem alguma dúvida, entra no nosso canal, mande a sua dúvida, que com prazer nós responderemos. Peço para que socializem esse vídeo, para que vocês enviem para os seus amigos de outras universidades, faça a divulgação do canal do professor Benefrança de Filosofia, que para nós é um imenso prazer. Estamos aqui com bastante alegria, com muito amor, para ajudá-las na construção do seu trabalho científico e tecnológico. Abraços e até a próxima ocasião. Fique com Deus. Até mais.